Roberto, por que que você vê que é importante, né? Até para que a gente, né, como pais, a gente possa, sabe, estar preparados e nos preparar para incluir as crianças, né? No que você acha que é importante essa inclusão da vida, na vida das crianças sobre a área financeira? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta, amiga. Eu vejo que quando eu me falo de finanças para crianças, eu levo muito lá no da felicidade. Por quê? Olha para você ver. Quando eu era pequeno, eu me lembro que todas as vezes que eu via o meu pai com dinheiro, ele estava feliz. Tá. E isso gerava o quê? Um sentimento de muita gratidão para mim. E eu falava, poxa, se meu pai está feliz quando ele tem dinheiro, consequentemente eu também estou. Ou seja, aquilo influenciava muito a minha visão. E Porém, olha, teve um momento. E olha que Pode falar. profundo isso que você está falando. Por quê? Porque gerou uma crença em você sobre isso, não é? E tem tudo a ver, crenças, aquilo que a gente passa de vivência para os nossos filhos, que geram isso que você está falando, um sentimento. E que sentimento que nós estamos gerando nos nossos filhos sobre essa área financeira. Muito bom, pode Perfeito. continuar. Perfeito, não, perfeito. Você falou tudo mesmo. E sabe, conforme eu via aquilo no meu pai, aquilo me inspirava. E eu levava o dinheiro como algo bom. Então, olha para você ver. Eu vi mais momentos do meu pai feliz, isso foi muito bom. Porém, teve momentos que ele ficava triste e às vezes tinha até discussões em casa por falta de dinheiro. Ou seja, eu cresci na minha mente que não pode faltar dinheiro. Eu cresci com aquilo. Eu falei, olha, se quando tem dinheiro os meus pais estão felizes, então quando eu crescer e tiver uma mulher, eu não quero que falte dinheiro, porque eu quero continuar feliz com ela. Aí, essa proporção foi mudando muito a minha forma de pensar, sabe? E olha, eu comecei a empreender com 7 anos de idade, por incrível que pareça. Eu me via fazendo pipas e eu vendia. E aquilo para mim era tão bom, porque eu guardava dinheiro. Eu me lembro que teve uma vez que eu até emprestei para o meu pai. Olha, aqui em casa acontece isso. Acontece. As crianças, elas têm, né, a mesada aqui em casa. Eu vou contar assim a minha experiência e você vai me orientando aí se tá dentro desse caminho, tá? Aqui em casa elas têm a mesada, tá? Pela idade que elas têm por semana. E também elas acabam ganhando um dinheirinho à parte com os serviços que elas me ajudam aqui, tá? E assim, dentro até do estudo sobre comportamento e sobre a disciplina positiva, uma das coisas que a disciplina positiva fala de mesada, de finanças, é que a gente não pode atrelar as tarefas de casa com dinheiro. Tipo assim, uma troca. Perfeito, Porque aí a perfeito. criança ela vai se condicionar a só fazer se ela ganhar algo em troca, tá? Então, Perfeito. aqui em casa, como as crianças já eram maiores, quando eu comecei a estudar isso, eu dividi com elas as tarefas que elas contribuem para o coletivo. Então, assim, elas têm tarefa de cuidar daquilo que é delas, cada uma tem seu quarto, então elas têm que manter o ambiente individual delas organizado. E aí Perfeito. eu dividi algumas tarefas que elas acabam ajudando no coletivo. Vou dar um exemplo: a sala, a cozinha, o quintal. Então, elas têm também tarefas que é um ambiente do coletivo. E aí eu separei a mesada daquilo que é de direito delas, para elas aprenderem a administrar. E as tarefas que eu preciso a mais do combinado, aí esse eu remunero. Perfeito, Esse eu perfeito. remunero, sabe? Aí esse a gente combina e aí elas ganham também. E aí, quando elas juntam, e juntam no cofrinho também,
E às vezes eu não ando com dinheiro na carteira, eu não ando, eu só ando com cartão. E aí, às vezes, precisa pagar um estacionamento com moeda, às vezes precisa, sabe, de um trocadinho. Aí elas me Sim. emprestam. E acontece isso aqui, aí elas acabam me emprestando. Você viu como isso é importante? Isso é Nossa, bom. Por quê? Porque muitas vezes, Mia, os pais, nós como pais, achamos que só nós somos os exemplos. Mas quando nós damos o exemplo, nós acabamos aprendendo mais com os nossos filhos do que a gente imagina. com certeza, com certeza. E nessa questão também de empreender que você falou, a Yasmin, a minha mais velha, ela tem 15 anos. E ela faz Certo? balé desde os 7 anos de idade. Então, assim, até algumas questões que do balé, né, um esporte, né, na vida da criança é muito importante porque acaba desenvolvendo também essas habilidades de pontualidade, de disciplina, Perfeito. de trabalho em equipe. E com 9 para 10 anos, a escola abriu uma audiência para os alunos que gostariam de fazer competições de balé. E assim, eu não tinha ideia desse mundo de competições. A gente não sabia, era inexperiente, era o primeiro ano. Então, assim, os Perfeito. figurinos, eles eram com valor, assim, alto, sabe? Era alto valor. Eu falo alto porque vale, sabe? A questão da qualidade e toda a questão também da arte, né? Do balé. Então, era um valor alto, era um investimento alto. As competições também você tinha que ali pagar as inscrições. E a gente não tinha como bancar tudo aquilo. Só que a gente viu que era uma oportunidade única para ela, sabe? Se desenvolver, aprender a questão de competição, que às vezes ganha, às vezes perde, de se expor em público. Então, a gente viu uma oportunidade, assim, muito boa. E aí, o que ela fazia? Ela vendia. Eu fazia morango no chocolate, e aí ela vendia na escola. A gente viu Perfeito. produtos, sabe? Produtos de cosmético, muito tempo, até hoje eu faço uso pessoal. E aí a gente vendia, né? Fazia venda, ela fazia venda também dos produtos de cosmético para ela poder arrecadar. E, gente, Massa. ela pagava as inscrições, ela pagava os figurinos e ela pagava a van para ir para as competições, porque era para São Paulo, assim, 4 fins de semana no mês. E tudo empreendendo, aprendendo a vender. Perfeito, perfeito. Isso é muito bom. E isso gera o quê? Gera um sentimento de satisfação. Você se sentir autossuficiente para ser satisfazida naquilo que você fazia. Você pensa, uma coisa tão simples, né? Às vezes você fazia coisas simples, mas que para você, meu, a sua mente abria de uma forma que naquele momento você se sentia feliz. Olha para você Excelente. ver. Você começa vendo um exemplo, você fala, pô, o meu pai, ele trabalhava, ele tinha dinheiro, ele estava feliz. Eu, com 7 anos, eu queria trabalhar, porque eu vi que aquilo era bom. Com Então, certeza. dessa forma, pode E a falar. sensação de conquista, né? A sensação de conquista, a sensação de estar fazendo algo útil, de conquistar aquelas coisas que às vezes o que a criança busca? Ah, eu comprei um pirulito, comprei uma bala, comprei um chocolate, comprei um carrinho, né? Depende aí do. Então, isso é muito bom gerar neles, né? E aí, essa crença positiva, ela vai ali aumentando, né? Gente, boa noite para quem está chegando aqui, ó. Bastante pessoas já passaram por aqui, estão aqui com a gente. Boa noite. Nós estamos falando Perfeito. da introdução da vida financeira na vida das crianças, dos nossos filhos. Então, se vocês tiverem pergunta, a gente está com o Roberto aqui, que é especialista na área financeira. Muito bem. E com que Perfeito. idade você acha importante, assim, Roberto, de estar inserindo as crianças? Vamos lá. Uma idade que eu aconselho é a partir dos 2 anos. Por quê? Porque os 2 anos é uma fase em que a criança ela começa a assimilar muitas coisas. Mas, Roberto, como que eu introduzia aos 2 anos? Comece contando histórias.
Até hoje eu não vi nada que conecta mais as pessoas do que história. Mas que história eu vou contar falando de finanças? Conte as suas histórias. Por mais que fossem histórias difíceis, conte. Acho que a Sônia perguntou aqui. Boa noite, galera. Qual a idade, Sônia? A partir dos 2 anos. 2 aninhos. Por quê? Porque nessa fase as crianças gostam de história. É você pegar a criança na hora de dormir e contar uma história. Só que qual a história que você vai contar para os seus filhos? A sua história. Sabe por quê? Porque quando você conta o que você passou, você vai atingir o nível de imaginação do seu filho. Você imagina, o seu filho crescendo, sabendo das suas histórias, o que ele vai fazer? Ele vai saber o trajeto que ele vai ter que trilhar. E isso conecta muito com os filhos. As pessoas falam para mim, Roberto, mas eu vou contar mesmo as dificuldades que eu tive. Eu falo, conta. Isso é bom. É bom o seu filho entender que nem tudo na vida no final da noite, amarrar uma madeira e dormir. É bom ele entender que você já passou por dificuldade. Ele vai começar a assimilar isso e vai começar a imaginar, poxa, minha mãe naquela época, ela andava de chinelo, um exemplo. Meu, isso é bom para a criança. Você vai estar atingindo um nível na mente dele em que ele vai começar a se desenvolver desde cedo. Muitas crianças aprendem a ler com 5, 6, 7 anos. Por que outras começam e conseguem fazer isso antes? Porque eles têm o senso de imaginação daquilo que eles fazem. Esse é o nosso papel, como os pais, na vida dos nossos filhos. É trazer toda a nossa realidade em forma de histórias. E quanto mais histórias você contar para o seu filho, mais ele vai se sentir conectado a você. Com certeza, e vai gerar essa crença positiva. Nós precisamos perceber como nós estamos influenciando essa visão financeira na vida da criança. Sônia, não se preocupa, viu? 3 anos e meio também está na fase de desenvolvimento, já ainda está nessa questão da formação de crenças, tá bom? Essa questão da formação de crenças, o que é crença? Aquilo que a criança tem de vivência, que gera um sentimento nela, e se aquele sentimento é positivo ou negativo, tá? E aí, quando é positivo, as crenças, ela vai acreditar em coisas muito boas para ela. Então, fica tranquila que o seu filho ainda está na formação, tá bom? Então, é que nem como a gente chega do trabalho. Como que a gente chega em casa do trabalho? A gente chega reclamando, a gente chega só reclamando de escassez, que está faltando dinheiro, que não tem dinheiro para nada, e reclamando. Então, essas coisas vão gerar um sentimento no seu filho. E se esse sentimento for ruim, for negativo, ele se sentir mal, ele achar que ele é uma criança que está, querendo ou não, gastando o recurso da família por ser criança, por precisar de algumas coisas que naquele momento o pai e a mãe não pode comprar. Então, precisa trabalhar isso com a criança de uma forma positiva, não que ela é um peso, sabe? Então, a nossa comunicação, ela precisa ser positiva e alinhada. Eu vou dar um exemplo também que às vezes vocês escutaram também. Eu vou dar um exemplo de um filho que já está na segunda infância, ali dos 7 até os 13, ou até mesmo jovem. Nossa, você tá nessa cama ainda, você não levantou ainda? Nossa, na tua idade, eu já estava no sol quente, trabalhando já fazia tempo. Como que o filho vai se sentir? Se é um filho, né, já adolescente, ele vai falar, nossa, então se na minha idade, o meu pai ou a minha mãe já estava ganhando dinheiro, já fazia tempo, então o que eu sou? Eu sou um inútil? Eu não consigo fazer isso? E aí vai gerar o quê? Um sentimento negativo de que ele não é capaz. E aí a gente vê filhos com 30 anos, vivendo ainda na casa dos pais, estudando, e fazendo faculdade, fazendo curso, e não consegue entrar no mercado de trabalho por conta das crenças que foram inculcadas lá na infância. Então, a questão, né, Roberto, não é só a questão de dinheiro, de entregar ali as moedinhas na mão das crianças, não. É trabalhar já a mentalidade delas. Como elas vão olhar para essa questão financeira. Perfeito, perfeito. E dessa forma você vai conseguir o quê? Trazer o filho para o seu lado. Quando você traz ele para o seu lado, ele assimila melhor as coisas. Ele vai entender.
Muitos pais, eu já tive contato, e eles me falam, mas eu não consigo introduzir nada na vida dele, porque eles não tiveram um momento de se conectar com seus filhos. A conexão não vem só na hora depois da janta, ou hora que acorda, não, é uma conexão que tem que ser diária. Aí as pessoas falam assim, pô, mas quanto tempo eu tenho que passar com meu filho para ser 30 minutos? Pô, mas 30 minutos eu passo. Não, é 30 minutos de qualidade. É você e o seu filho e mais nada, sem celular, sem TV, sem nada. Sem O seu filho ele interrupção. precisa. Ele precisa disso. Ele vai falar, Intensamente. meu, se você pensa, ó, 30 minutos por dia, em uma semana são 3 horas e meia. Você, ó, com 3 horas e meia você transforma a vida do seu filho. É o que ele Com precisa. certeza. Ele vai cobrar de você, ele vai te ensinar pelo que você está ensinando. E a forma que nós somos como pais para os nossos filhos é a forma que eles vão ser quando eles tiverem filhos. Você vê que uma coisa conecta a outra. Com Quando nós certeza. temos a mesma direção, o mesmo sentido, as coisas, elas caminham muito mais rápido. Elas tomam atalhos, elas conseguem ter uma direção em que tudo que vocês fazem juntos se torna prazeroso. Não é mais aquele, nossa, aquele momento com meu filho, ou aquele momento com meu pai. Não, é o momento mais esperado do dia. É 30 minutinhos. É a única coisa que ele precisa da gente. É o tempo de qualidade, não de quantidade, não é? Tem pais Exatamente. que têm esse pensamento também. Ai, porque eu não fico com meu filho. Mas assim, não adianta você ficar 5 horas do seu dia, mas você ficar ali com o celular do lado, seu filho brincando sozinho. E querendo conversar com você, e você não conseguir conversar porque você está distraído nas redes sociais, você está assistindo TV, você está vendo jornal. Perfeito, perfeito. Então, é a qualidade. Pode ser 10 minutos, 15 minutos, mas que sejam aqueles 15 minutos intensos, de só estar com ele. Exatamente. Muito Perfeito. bem. E olha, amiga, eu me lembro, olha para você ver, eu me lembro que com cerca de 12 anos, eu assistia, todo dia era uma série que era o Sobrenatural do meu pai. E, meu, aquele momento era tão bom. Infelizmente, eu perdi meu pai faz 3 anos. Mas hoje, eu vejo mais ainda como que aquele momento é importante. É o momento de eu e meu pai, sabe? Eu cresci na minha casa, amiga. Toda vez que eu saía de casa, ou fosse para a escola, o que for, eu beijava o rosto do meu pai e da minha mãe, da minha tia. Toda vez. Eles me ensinaram isso. Eles me condicionaram a isso. E quando eu tinha 22, 23, 24 anos, eu fazia isso com os meus pais. E as pessoas que oravam falavam, nossa, tipo assim, na cabeça deles, dava pra ver, esse cara é estranho. Mas, meu, aquilo pra mim era a coisa mais gostosa do mundo. Porque o que eles Maravilha. fizeram? Eles me ensinaram. Com Que certeza. aquele tempo, que aquele momento, Transferiu era valores, né? Valores. Exatamente. Valores de Exatamente. família, né? De presença, de convivência. Muito bem. E o que você percebe de benefício? Quais são os benefícios dos pais trabalharem nisso na família e introduzir as crianças nessa área financeira, nessa educação financeira? Perfeito, perfeito. Olha, eu vou falar um benefício que é algo que mais pega no mundo hoje. Por incrível que pareça, eu consegui entender que a introdução das finanças melhora 99,9% nisso. Diminui a ansiedade. Top! Você acredita, Miriam, que, galera, quando você introduz finanças na vida do seu filho, o que você está condicionando a ele? Primeiro, que tudo que ele quer tem um tempo para ser adquirido. E quando você introduz as finanças na vida dele, você vai falar assim, por exemplo, filho, você vai ter uma semanada de R$ 5 por semana, por exemplo. Aí ele vai falar assim, ele não vai entender muito valores. Mas o que você vai fazer? Olha o que eu faço com a minha filha hoje, Miriam. Eu pego, ela tem um cofrinho dela, inclusive ela chama de cofrinho bundão, porque é um porquinho bem bundudo, sabe? Tá. É aquilo mentaliza na mente dela. Galera, dê os cofrinhos mais doidos que você vê, porque aquilo internaliza na mente da criança. E tudo, o que eu faço? Eu dou moedas para ela.
Quando eu dou moedas, as crianças gostam de quê? De quantidade. Papel para ela não faz diferença nenhuma. Minha filha tem 3 anos e meio. Então eu dou moedas. Eu dou R$ 5 por semana para ela. Aí o que acontece? Quando eu vou lá e dou para ela, eu dou várias moedas. Ela adora o barulhinho de colocar dentro do cofrinho. Ela fala, pai, eu quero encher logo. Eu falo, filha, é isso aí. Quanto mais você guarda, mais você tem. E ela falou para mim esses dias, pai, eu quero um presente, uma boneca tal. Eu falei, filha, olha, se você ficar durante 2 meses guardando tudo que o papai te dá, você vai conseguir comprar esse presente. Mas, ó, detalhe, se eu te der e você comprar doce, ela adorava doce, vai demorar mais tempo. Ou seja, eu mostrei para ela que quanto mais ela guarda, mais rápido ela tem aquilo que ela necessita, que ela quer, que ela adora, entendeu? Então isso fez o quê? Ela esperar o tempo das coisas. Olha que Ela espera legal. hoje. E isso já é um método, então, né? Você usar moeda, olha aí, gente, as dicas. Usar moeda para as crianças aí na primeira infância, porque na minha faixa de idade já quer papel. Já querem papel já. Então, vocês verem a evolução. É uma evolução. Então, as crianças na primeira infância ali, de 2 anos até uns 4 a 5 anos, enquanto elas ainda não são alfabetizadas, a moedinha para elas, né, é a quantidade. Que joia. Então, a primeira é a Exatamente. moeda, aí depois, por semana também, e explicar se a criança tiver uma meta, porque é uma meta, né? Ela querer comprar algo. Eu quero comprar uma bola, quero comprar um carrinho, quero comprar um brinquedo, uma boneca, então já é um sonho, já é uma meta. E aí, fazer essa metodologia com ela. Olha, por tanto tempo, você juntando, você já consegue conquistar isso que você quer. Muito bem. Tem mais alguma dica, assim, de dinâmica de Tem como sim. tá? Perfeito. Eu sempre falo que são 3 coisas que são os maiores benefícios para mim. E assim, quando a gente começa a introduzir as finanças, depois da gente tirar essa ansiedade deles, eles começarem a entender o tempo, isso ajuda muito até os pais e casal. Vai ter um filho compreensivo, um filho que é amigo, um filho que está do lado, um filho que entende. Ok, show de bola. O que a gente faz? A gente começa também a criar crianças independentes. Olha você vê, uma coisa tão simples gera independência. Por quê? Tudo que ela quiser a partir de agora, ela terá que conquistar. Por mais que nós, como pais, demos a semanada, a mesada deles, nós estamos ensinando eles a conquistar as coisas. Se o seu filho de 2, 3, independente da idade, entender isso, o que ele vai fazer? Ele vai ser independente agora. Ele vai falar, pô, eu quero isso, mas eu tenho que esperar determinado tempo. Então ele vai se condicionar a ter independência. E essa independência é fundamental para nós como pais. Porque, igual a Miriam até citou um exemplo um pouquinho aqui atrás, tem hoje adultos de 30, 40 anos, galera, que moram com os pais, não dizendo que isso é errado, jamais vou dizer que isso é errado. Mas o que a gente entende na nossa vida? Nós temos fases. A gente é criança, depois a gente vira adulto, jovem. O que acontece? Chega uma fase da nossa vida que, se nós não temos independência, nós somos dependentes. E isso atrapalha muito nós, como homens e mulheres, e também os pais. Os pais, às vezes, têm um senso de superproteção e esquecem de condicioná-los a serem independentes. E essa falta de independência, galera, a longo prazo atrapalha muito a vida das Com pessoas. certeza, com certeza. E são todas habilidades de vida que nós podemos desenvolver nos nossos filhos desde pequeno, para que eles sejam esses adultos tão bem-sucedidos como é o nosso sonho de pais e de mães. Nós precisamos trabalhar isso. Só que às vezes a gente está tão ocupado, né? A gente trabalha tanto, está tão ocupado, aí chega em casa, já quer se distrair, não quer pensar mais em nada. E aí acaba esquecendo daquilo que é mais valioso, os nossos filhos se desenvolverem, tá? Então, tudo isso é muito importante para a gente estar se conscientizando. É a Dino, é isso? Estou vendo uma participante aqui
que o nome do perfil é Adino Lita Ah, Pires. perfeito. Ela falou aqui atrás que ela comentou com o filho dela, né? Que onde já se viu, eu comecei a trabalhar cedo. Mas assim, é muito importante você estar aqui com a gente, tá? Conversando, fazendo perguntas, para que a sua consciência possa, você possa refletir e ter a consciência do impacto que a nossa comunicação pode ter na vida dos filhos. E a partir do momento que você traz isso para a consciência, você pode ter a oportunidade de mudar. Então, assim, fica muito à vontade, fica aqui com a gente para você poder mudar a forma, né, de como falar e você conseguir mudar essa realidade, tá bom? Então, não se preocupa porque nunca é tarde, tá? Você mudando a sua comunicação hoje, você mudando a forma de como você lida com o dinheiro hoje. Ela também colocou aqui que quando era criança, né, era bastante escasso, né? Ó, os pais, ó, eu cresci com os meus pais falando que o amanhã a gente não sabia o que ia acontecer. Então vamos viver apenas o hoje. Vamos viver o hoje, entendeu? Então isso são o quê? Crenças, são formas de olhar para o mundo, interpretar esse mundo. Nós temos que curtir, né, a nossa vida? Claro que nós temos que curtir, mas mais ainda nós temos que ter essa visão de ganhar, de buscar esse recurso, sabe? Que Perfeito. também não dá para a gente só querer trabalhar e viver assim aquele trabalho frenético e não curtir a vida, não desfrutar, né, daquilo que conseguiu conquistar. Também não é saudável. E aí vai gerar crença nos filhos de que, nossa, meu pai e minha mãe nunca estava presente, nunca estava comigo, sempre faltava em todas as minhas apresentações porque ele tinha que trabalhar. Então, a crença que também gera na criança, qual pode ser? É uma crença de que ela tem muito custo, que filho gera muito custo. Por isso que hoje a gente tem uma sociedade muito mais reduzida em números de filhos, porque foi tão escasso, né, Roberto, a questão financeira, que a solução que os filhos tiveram era diminuir, né, o número de filhos, sabe? E eu vejo que... E o porquê é tanta dificuldade desses filhos adultos serem independentes? Porque esses pais dessa geração, né, de escassez, quis proteger tantos filhos, proteger tanto, que deu tudo aquilo que eles não tinham, que eles não tiveram na infância, mas não ensinou eles a como conseguir, né? Aquela questão de dar o peixe na mão e não ensinar a pescar. Eu até ouvi Perfeito. esses dias no Clubhouse, num grupo que a gente estava falando, né, sobre a questão de como gerar, né, como criar os filhos para o futuro. E aí, nessa sala bate-papo que eu abri, teve um pai empreendedor que trouxe essa questão. Ele falou, olha, é um princípio que eu aprendi sobre desenvolver os filhos, e principalmente essa questão de a parte financeira e profissional, é que eu tenho que ensinar a eles aquilo que não me ensinaram e também não dar aquilo que eu não tive. Porque fica aquela coisa da superproteção. Vou dar tudo aquilo que eu não tive, mas eu tenho que ensinar os filhos a conquistar. Nós temos que ensinar. E passando esses ensinamentos do nosso dia a dia, no nosso comportamento. Não adianta a gente falar para o filho que ele tem que juntar dinheiro se a gente não junta. A criança, ela aprende através do exemplo. Então, não adianta falar para a criança, faça o que eu estou falando, mas não faça o que eu estou fazendo. Aí vai lá, parcela no cartão e paga o mínimo do cartão. Ah, mas é que eu não abro a minha vida financeira para os filhos. Mas vai chegar um momento que você vai ter que sentar com eles e conversar, e você vai ensinar o quê? A toda vez ir lá e passar o cartão em 10 vezes, passar o cartão, né? Pagar o mínimo do cartão de Perfeito. crédito. Eu sei que algumas vezes a gente precisa fazer isso, mas a gente já tem que ter já aquela estratégia já de conseguir pagar o mais rápido possível e ter esse retorno, né? Muito bem. E, Roberto, o que você vê, né, que gera essa maior autoridade dos pais quando se trata desse assunto, para conversar com os filhos?
É exatamente isso que a gente acabou de falar agora. É o exemplo. O exemplo é aquilo que gera uma autoridade, um respeito e uma admiração pelos nossos pais. Eu me lembro que meu pai, ele sempre fez uma coisa que eu admirei muito, muito ele. Ele sempre falava que ele queria dar o melhor dele para minha mãe, que era a esposa dele, né? Então, olha para você ver como que eu cresci. Eu cresci de uma forma que hoje eu tenho minha mulher e eu quero e eu vou dar o meu melhor para ela. Porque esse exemplo dele, ele significou muito na minha vida. E as crianças, nós, quando eu era criança, eu enxergava isso. Cada exemplo que ele dava, cada atitude que ele tinha, eu me via nelas. Eu tinha 7 anos, mas eu já me enxergava. E olha, foi até engraçado. Teve um dia na rua de casa, eu lembro, que teve uma briga de um homem e uma mulher. E quando eu vi isso, eu fiquei tão mal que a primeira coisa que veio na minha mente foi meu pai. Eu falei, meu pai não é assim. E eu jamais vou ser assim. Então, olha para você ver. Você imagina assim, cada situação ruim que uma criança passar, eles lembrarem dos pais como exemplo. Você imagina o respeito que eles não vão ter pelos pais? Com certeza, com certeza. Então, tudo isso é importante, é muito importante. Pessoal, eu desativei um pouco aqui os comentários, porque começou a subir demais e estava tampando aqui a imagem do Roberto, tá? Mas vocês podem fazer perguntas já no final, daqui a pouquinho a gente vai abrir para perguntas, tá? E como você vê, Roberto, essa questão da parte financeira dos pais, o casal, no caso, né? O casal. Você vê que é importante o casal, eles ali ter cada um a sua vida financeira. Como que você, assim, pela sua experiência, como a família pode prosperar? O casal ter as finanças juntos ou ter as finanças individuais? Eu acho que é uma Perfeito. dúvida de muita gente, né? Perfeito, perfeito. É uma coisa bem, bem bacana de se trazer. E assim, olha, com tudo que eu aprendi, o melhor, o ideal é ser junto. Por quê? Porque muitos casais, eles levam assim. Supondo que eu ganho 10 mil, minha mulher ganha 5. Às vezes tem homens e tem mulheres que o homem se sente superior e a mulher se sente inferior. E olha que legal. Quando você junta tudo isso e paga todas as contas, todas as dívidas juntas, o que acontece? Não sobra mais nem para ele, nem para ela. Sobra para os dois. Quando você tem esse senso, você traz para a família algo que é muito valioso, que é o senso de você entender que não é porque eu ganho mais que eu tenho mais. Quando a gente casa, galera, uma coisa que eu sempre falo é uma só carne, é um só corpo. A gente tem que dividir. Eu acho muito. É um Exatamente. princípio bíblico, né? É um princípio bíblico, um princípio cristão. Quando o casal ali se une, eles formam uma família. Então, uma só carne, então, uma só finanças. Olha Exatamente. E só. isso é tão bom, Miriam, que sabe o que acontece? Quando você tem isso, você traz uma coisa tão boa no relacionamento que você não se vê mais sem a pessoa. Tudo você começa a contar com ela. Você fala, pô, se ela participa nas minhas finanças, imagine na vida. Imagine quando estiver mal. Tem muitos homens que, quando estão mal, procuram amigos. Tem muitas mulheres que procuram amigas. Mas também tem casais que procuram um ao outro. Porque tudo é dividido. Quando a gente divide uma coisa. Galera, é simples você dividir finanças, não é difícil. Quando você divide as finanças, você divide tudo na vida. E isso é valioso. Isso é algo que merece a nossa atenção. É realmente uma parceria, uma aliança, né? Porque, assim, como é bem complicado, eu sei que é um assunto bem polêmico, né, Roberto? Muitos casais vivem uma vida individual. Eu ganho meu salário, eu faço o que eu quiser com o meu dinheiro, o outro ganha o próprio salário, faz o que quiser. Só que aí, na hora de prosperar, fica muito complicado, porque cada um, como que vai fazer? Ah, eu compro um terreno e aí a gente divide a parcela no meio. Sempre, talvez, né, não sei, os salários dificilmente são iguais. Então, dificilmente vai acontecer de sobrar igual para os dois.
vai sobrar mais para um e vai sobrar menos para o outro. E aí um vê comprando uma coisa, outro vê comprando outra. Nossa, mas você anda chique no último. E eu, sabe, isso vai gerando desavença, vai gerando discussão, por mais que divida exatamente, ou até mesmo por porcentagem. Essa questão de dividir a vida, sabe? De conversar, de planejar juntos, é propósito da família. Então, a união é de uma forma assim, é espetacular. Eu trabalho isso dentro do coaching parental também, sabe? Mas assim, respeitando, né, até mesmo a questão assim, da convivência, né? A questão dos costumes, tá? Do casal. Perfeito. Mas eu quero, assim, até compartilhar a minha experiência. Esse ano, eu vou fazer 20 anos de casada. E, Que assim, benção. de namoro e relacionamento são 25 esse ano. Eu vou fazer bodas de prata, né, de namoro. E Sim, quando sim. eu e o meu marido, nós começamos a namorar, nós já dividíamos a finança. Dividíamos não, né? Na verdade, a gente juntava. Nós já juntávamos as nossas finanças. Quando nós casamos, isso em 2001, nós já casamos com a casa pronta e pagando a última parcela do terreno. Então, eu não tinha dívida. Então, assim, a vida, né, da família, quando está dentro dessa unidade, eles conseguem viver uma abundância financeira. Não é, Roberto? É uma abundância Perfeito. financeira. Porque conversam juntos, discutem juntos, olha o que é melhor, investir no quê, comprar o que junto. E ali tem aquele propósito. Nossa, eu e meu marido, a gente não perde, né? Na verdade, a gente investe horas conversando sobre objetivos de futuro, sabe? Do que a gente quer. Perfeito. E eu sinto, assim, dificuldade das famílias em conversar sobre dinheiro. Existem casais que morrem de medo da esposa saber o valor do salário, de ver o olerite, rasga o olerite, esconde o olerite, dá um jeito, dá um fim no olerite. Perfeito. E isso não vai ajudar a família a prosperar. Não vai. Eu posso falar isso com autoridade por conta até mesmo, né, da vida, da vivência, da experiência que eu tenho. E que o Roberto tem também, né, Roberto? Sim, sim. Isso é muito bom. Emília, eu me lembro, olha que coisa engraçada, né? Eu tive um relacionamento uma vez e eu me lembro que ele acabou por causa das finanças. Foi no momento que eu entrei numa empresa, eu era engenheiro civil lá, eu soube que o cara fazia coisas erradas, acabei não continuando mais, porque não fazia parte dos meus princípios. Eu fiquei desempregado e a pessoa, ela teve, tipo assim, a coragem de ficar mal por causa disso. Mas olha, isso foi bom. Por quê? Porque eu vi uma coisa. Quando você não compartilha igual as finanças, o que você faz? Você caminha sozinho. E olha, eu aprendi isso e transformou minha mente. Sozinho, a gente vai mais rápido. Só que quando a gente tem alguém do lado, a gente vai mais longe. Com certeza, com certeza. Princípios, né? De unidade, a família. Ai, mas eu não confio, mas olha, de verdade, é muito complicado, porque se a gente não confia na pessoa que a gente divide a cama, a gente divide o mesmo teto, é muito Exatamente. complicado. Como a gente Exatamente. consegue manter um relacionamento, estar ali todos os dias? Então, é realmente perceber o quanto que é muito importante ter esses valores, princípios e valores dentro da nossa família, dentro do nosso lar, até mesmo para ter essa responsabilidade de gerar esses filhos, né? De como educar, de como prepará-los para esse futuro que nós não temos controle, né? Então, Roberto, acho que vamos mais uma Perfeito. pergunta aqui para a gente já abrir para a pergunta do pessoal também, ó. Qual é o maior Não, papel dos perfeito. pais na vida dos filhos quando se trata, né, desse assunto aí de finanças? Qual é o maior papel dos pais? Olha, eu sempre digo, né, que às vezes as pessoas, eles levam muito assim, ó. Vocês têm até comentado um pouco comigo.
eu vou dar para os meus filhos aquilo que eu não tive. Galera, esse é o maior erro que você pode cometer. Por quê? Porque você vai estar colocando o seu filho à frente de você. E não pode, essa não é a ordem, essa não é a hierarquia. Eu já vi vários pais tendo um celular simples e o filho tendo um iPhone. Não é porque é iPhone, a questão, galera, eles não podem ter algo melhor que você. Eles têm que entender a ordem das coisas. Quando eles entenderem essa ordem, o que eles vão fazer? Eles vão respeitá-los da forma que os pais vocês merecem. Com certeza. Então, E dentro disso que você está falando, o que eu acabo atendendo muitos pais, muitos casais que erram nisso. Eu também já errei. É por isso que, assim, a gente tem que estudar para educar filhos. A gente tem que estudar, a gente tem que se desenvolver como pessoa e ser humano para poder formar um ser humaninho melhor. Né? Então, eu também errei nisso e eu só aprendi depois de aprofundar no autoconhecimento e estudar sobre a educação de filhos. E aí, quando a gente faz isso, de dar aquilo que a gente não teve, e aí não é a nossa história. Os nossos filhos não vivem a nossa história. A nossa história é nossa. É de cada um. O nosso filho, ele está vivendo a história dele hoje. Então, quando eu quero dar algo que eu não tive, às vezes não faz sentido nenhum para o nosso filho. E aí, às vezes, ele tem algum comportamento que a gente acha que ele está ingrato, porque, nossa, eu te dei isso, eu te dei aquilo, eu te dei um celular melhor do que o meu. E aí a gente vai julgar, a gente vai brigar, a gente vai discutir e vai jogar na cara do filho que ele é um ingrato. Quando, na verdade, nem ele está entendendo por que ele é ingrato. Mas o nosso sentimento é de ingratidão porque eu dei aquilo que eu não tive. Então, a necessidade de quem? É a minha criança. Sabe a minha criança ferida lá da minha infância? Tá vindo no hoje e reproduzindo uma frustração que é minha como mãe, como, né, quando eu fui filha, na vida do meu filho, da minha filha. Então isso não é saudável, porque vai gerar discussão também. Então nós temos que entregar aquilo que os nossos filhos precisam naquele momento, que é a nossa atenção, a educação, corrigir nos momentos que acontece ali as situações e ter presença. Os nossos filhos precisam disso. Eles precisam de presença. Perfeito, perfeito. E tem algo também, Miriam, que eu vejo muitas vezes que os pais cometem de errado, que também gera uma grande frustração perante isso. Eles querem que o filho seja aquilo que eles não foram. Galera, Sim. Isso é uma das coisas muito difíceis para o filho. Por quê? Porque nem todo filho vai querer ser aquilo que você não foi. Nem todo filho vai aceitar ser aquilo. Então a gente tem que fazer o quê? Quando a gente introduz a independência na vida deles, a gente está falando, meu filho, seja o que você quiser, mas entenda, eu vou ensinar o melhor caminho para você. Galera, com certeza. Uma coisa, os outros falam assim, pô, Roberto, mas e se ele for para o caminho errado? Vocês vão fazer tudo o que vocês puderem para ajudá-los. Mas uma coisa vocês têm que ter em mente, que o que vocês ensinaram foi o melhor. Com certeza. E quando a gente não ensina o melhor para eles, o que acontece? Eles crescem pessoas ingratas. Aí você fala, pô, mas eu dei tudo pro meu filho. Não. Você deu tudo que você achou que era necessário. Mas a única coisa que ele mais precisava era de você. Não era dos presentes, dos brinquedos, do carro, da moto. Não. Criança e nenhum adulto precisa disso. Só precisa da presença dos pais. E muitos pais, eles não entendem isso. Por que eu falo de introduzir as finanças na vida das crianças? Porque dessa forma, os pais vão ter um senso de compreender como que eles vão agir com aquilo. Às vezes é uma criança consumista, ela vai aprender a não ser mais. É ansiosa, vai aprender a não ser. É uma criança ingrata, vai aprender a não ser. Porque tudo agora vai depender dela. Não depende mais dos pais. Os pais pressionam.
E uma coisa também que é muito importante, que eu vivo isso, porque as minhas filhas estão na segunda infância, uma tem 9 e a outra tem 15. É essa questão que o Sim. Roberto falou do ensinar, de vencer a ansiedade, de ter que esperar para conseguir comprar aquilo que quer, né? De conquistar. Não adianta o seu filho você ensinar, entregar mesadinha, bonitinho, todo mês, e aí quando ele chegar na loja, ele fala, papai, me empresta, aí depois eu te pago. Ó, né, Roberto? Eu não vou estar Sim, ensinando essa questão do aprender a esperar. Aí eu vou estar sempre. E aí, qual vai ser o adulto? O adulto que passa no cartão de crédito. Vai ser esse adulto. Vou pegar perfeito, emprestado perfeito. para depois pagar. Então, não é saudável, tá? Exatamente, Nós já estamos nos exatamente. últimos minutinhos aqui da live, então eu liberei aqui os comentários de novo. O pessoal que está com a gente, faz perguntas de algum assunto aqui, Perfeito, perguntem, tá? perfeito. É o momento de vocês perguntarem. E eu gostaria que o Roberto falasse do curso que ele tem para os pais. Eu estou agora, vou lançar meu curso. E nesse curso, o que, que eu ensino? Primeiro, eu ensino finanças para os pais, a como ter uma gestão pessoal, a como se introduzir uma reserva de emergência, uma previdência, e também a como ser introduzido no mercado, na bolsa de valores, como investir em ações. Eu acho que primeiro, o que, que eu entendi no meu curso? Eu tenho que trazer isso para os pais, eu vou ensinar eles a ter uma educação financeira, desde o início até o avançado. E em seguida, no meu curso, o que, que eu faço, galera? Eu ensino os pais a como ensinar os filhos, desde criança até a adolescência. Por que disso? Porque quando um pai é próspero, ele ensina o filho, a família inteira é próspera. Não tem como um pai ser próspero e o filho não construir um legado em cima disso. De que adianta o pai ter milhões e o filho não saber uma educação financeira, não saber ajudá-lo, não saber ter uma gestão? Então, eu vi muito essa necessidade, Miriam, de trazer isso para os pais e filhos. Deus falou muito comigo. Eu falei, Senhor, só me dê as ferramentas. E quando eu trouxe esse projeto, eu falei, meu, vou dar meu melhor. Com E, galera, hoje eu certeza. tenho esse projeto. Com E toda a certeza. situação de vocês aí, estou para lançar, já estou construindo uma lista agora de espera. E conforme a gente for trabalhando, meu, quero resetar a mente das pessoas, para que também elas entendam Oportunidade. que elas têm que ser educadas Com financeiramente. certeza. Oportunidade top aí para os pais